Deficiência visual. A deficiência visual pode ser subdividida em dois grupos. Aquelas pessoas que têm a cegueira total, que não conseguem enxergar nada, e aquelas pessoas que têm a baixa visão. Elas conseguem enxergar algumas coisas de longe, alguns vultos, elas têm sensibilidade à luz, diferente das pessoas que têm a cegueira total. E ambos os tipos, elas podem ser adquiridas geneticamente, né? Ou seja, através dos genes compartilhados com o pai e a mãe da criança. Ela pode ser desde a gestação, então a criança já nasce com aquela deficiência, ela já nasce completamente cega, ou ela também pode ser adquirida ao longo da vida, por causa de alguma doença, algum procedimento cirúrgico que não tenha dado certo, ou então também ela pode ser degenerativa, né? A pessoa adquire ou a pessoa nasce com essa deficiência e ela vai piorando ao longo da vida. A deficiência visual caracteriza-se pela limitação ou perda das funções básicas do olho e do sistema visual. Aquela pessoa que tem a cegueira completa, ela é adquirida por fatores fisiológicos ou neurológicos, né? Podendo ser congênita, desde o nascimento, ou adquirida conforme passar o tempo, né? É a falta da percepção visual de luz e de formas. E essas pessoas precisam daquele sistema de escrita em relevo, que é o braille, né? Que é uma folha onde a escrita é toda por cima e assim ela consegue ler com os dedos. E hoje em dia a gente também tem acesso aos livros digitais, né? Que as pessoas usam um celular ou um tablet com o fone no ouvido e elas leem através daquele áudio que está no ouvido delas. E as pessoas com baixa visão, elas têm um grau muito variável, né? Então vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vai ter muitos graus, tem pessoas que vai ter menos graus, tem pessoas que vão ser bilateral, outras vão ser apenas de um olho, que é o caso daquelas crianças que a gente vê que usa tampão, né? Elas usam tampão no olho que é mais desenvolvido para poder tentar desenvolver aquele olho que está com uma deficiência, certo? E essas pessoas que têm a baixa visão, elas fazem uso do material ampliado, né? Por exemplo, na rede de ensino nossa, eles têm aquela apostila, né, que o governo manda já maior, e as professoras têm que fazer a ampliação dos materiais de folhetos impressos bem maior, de acordo com o grau de visão daquela criança, né? Ela, em alguns casos, não é necessário usar o braille, mas ela vai precisar dessa ampliação, né, desse material adaptado para que ela consiga ler. Geralmente também, experiência própria já pude observar, elas escrevem maior, elas têm uma dificuldade grande em letra cursiva, e a letra de forma delas é maior, às vezes precisa de um caderno impresso com linhas adaptadas, com linhas maiores, por essa dificuldade na visão deles. Deficiência visual tem cura? Bom, galera, a deficiência visual se dá por pessoas que não enxergam nada, ou seja, são realmente cegas, e por pessoas que enxergam somente vultos, sombras, enfim, que têm dificuldade de identificar o objeto. Infelizmente, galera, hoje em dia a deficiência visual ela ainda não tem cura, ou seja, ainda não existe um tratamento específico para que as pessoas voltem a enxergar. O que existe, surgiu estudo ultimamente, é um tratamento utilizando células-troncos, mas esses estudos ainda não são concretizados, foram feitos testes em algumas pessoas, em bebês, enfim. Mas não foi nada oficializado, por exemplo, utilizando células-troncos as pessoas vão curar a deficiência, elas vão voltar a enxergar. Não, ainda está em fase de teste, em análise, como eu disse, foram feitos testes em bebês e em adultos, mas não existe nada concretizado. Mas o que eles estão alegando é que assim, as células-tronco elas podem substituir ou regenerar a célula do olho que tem alguma patologia. Então, galera, o que a gente vê hoje em dia em relação a tratamento e inclusão da vida da pessoa deficiente visual é realmente métodos para incluí-la na sociedade, através de como ela vai ler, como ela vai caminhar, como incluir essa pessoa na vida social dela. Mas ainda não existe um tratamento para a deficiência que ela tem. Agora eu vou falar um pouquinho de como agir com os alunos com deficiência visual.
Primeiramente, galera, eu acho muito importante a gente não subestimar esses alunos, porque eu acho que a gente ainda consegue ver hoje em dia professores excluindo esses alunos das nossas aulas de educação física por eles terem essa deficiência visual. Então eles rotulam esses alunos incapazes de participar das aulas. Quando na verdade o que deveria ser feito era totalmente ao contrário. O que deveria fazer incluir esses alunos nas aulas. Mas de que forma? Poxa, adaptando atividades, criando metodologias novas, metodologias criadas até pelo próprio professor, para incluir esse aluno na aula, para que ele se divirta junto com os outros alunos, para que ele realmente se inclua. Porque eu acho que quando você exclui esse aluno, eu acho que na cabeça dele, ele vai se rotulando incapaz de fazer essa atividade. Eu acho que na cabeça dele ele pensa, poxa, por eu não enxergar, eu não posso participar da atividade junto com os outros. Por eu não me enxergar, eu não sou capaz de fazer isso. Nós, como professores, acho que devemos fazer totalmente ao contrário disso. O que a gente deve fazer é mostrar ao aluno um caminho que ele possa seguir, mostrar para ele que ele é capaz sim de fazer aquilo que ele quiser. Então, é responsabilidade nossa, da escola, acho que principalmente do professor, criar metodologias, acho que até inovadoras, atividades adaptadas para que esse aluno realmente se inclua nas aulas de educação física, ele se sinta realmente importante durante as aulas, assim como qualquer outro aluno. Então, olha, a educação física eu acho que ela vem até para mudar a vida social desse aluno, para ele mudar o meio em que ele vive, para ele enxergar novos horizontes até, para ele pensar assim, poxa, eu sou capaz de fazer isso, o meu professor mostrou que eu posso, então eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu não vou ficar através dessa barreira que é não enxergar. Então acho que é muito importante o planejamento de aula para o professor. Por quê? Bom, primeiro, para ele planejar qualquer coisa, para ele pensar em qualquer coisa para esses alunos, é preciso conhecê-lo. É preciso que o professor ele conheça seu aluno e suas limitações, para que ele não... para evitar qualquer tipo de constrangimento no aluno e evitar com que ele tenha qualquer tipo de acidente durante as aulas. Então, galera, eu acho que devemos agir assim com nossos alunos, então devemos tratar os alunos com carinho, assim como qualquer outro, para realmente incluir esses alunos nas aulas e não excluir. Mas então, como incluir esses alunos nas nossas aulas de educação física? Acredito que a inclusão tem que ser feita com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, assim como tem que ser feita com todos os alunos, né? A gente vem falando nas nossas aulas que o tratamento dos alunos tem que ser igual. A diferença é que os alunos com deficiência visual, eles muitas vezes vão precisar de um guia, porque pela dificuldade de enxergar às vezes um degrau, né? Então eles vão precisar desse apoio a mais na hora do guia. A comunicação oral com eles tem que ser constante. Muitas vezes você precisa ser bem detalhista, é assim, assim, de cor tal, para ele poder visualizar na cabecinha dele aquilo que está acontecendo, né? São alunos por vezes inseguros, com medo de quedas por experiências passadas. Então, desenvolver a confiança com esses alunos passa a ser fundamental para que a gente consiga ter uma relação próxima para que aqueles alunos desenvolvam. Porque como ele tem medo, às vezes ele fica acanhado e ele não consegue desenvolver. Então, desenvolver a confiança, bastante diálogo, bastante comunicação oral, explicar detalhado aquilo que está acontecendo e muitas vezes precisa de um guia. Como às vezes o professor está sozinho, não tem a ajuda de um estagiário, pode acontecer da gente usar os próprios alunos, os próprios colegas, e as crianças amam ajudar, né? Então, sempre que for fazer uma atividade adaptada ou até mesmo uma ajuda para descer em rampa, o professor não pode voltar a atenção única e exclusiva para aquele aluno e deixar os outros 20 que estão atrás, né? Então, pega um amiguinho, dá a mão pro amiguinho para ele ajudar ele a descer a escada para ele não se machucar, enquanto a gente auxilia os outros, né? Então, relação de confiança, comunicação oral mais detalhada, né? E muito amor, muito carinho para que essa criança se desenvolva plenamente como os outros colegas. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre a dislexia e eu vou introduzir sobre o que ela é. A dislexia ela é um transtorno de aprendizagem que prejudica seriamente
a vida escolar do aluno. E assim, acaba não prejudicando somente sua vida escolar, né? Ela prejudica também toda a sua vida social. Como é um transtorno difícil de ser identificado, muitas famílias acabam descobrindo de forma tardia. E assim, sem um tratamento adequado, as pessoas que têm esse transtorno vão ter muita dificuldade em aprender ou não vão aprender quase nada justamente por serem disléxicos. Então, para um tratamento adequado, é preciso toda uma equipe multidisciplinar envolvida. E essa equipe ela deve se familiarizar sobre o tema, se aprofundar nele, ou seja, ela tem que estar ambientalizada sobre o assunto. Para quê? Porque ela deve criar os melhores meios e as melhores maneiras de auxiliar no desenvolvimento das pessoas que têm dislexia. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre a dislexia então, né? O que é esse transtorno? A dislexia, ela é reconhecida pelo CID, né, pelo CID brasileiro, como um transtorno ou uma doença neurológica. Ela acaba afetando normalmente e prejudicando a aprendizagem dessa criança, né, na parte de interpretação, de soletração e afetando a sua parte cognitiva também. O que acontece é que a dislexia, ela é como se fosse fosse fios cruzados na cabeça dessa pessoa e a pessoa não conseguisse interpretar ou fazer a formulação de palavras ou reconhecer entre direita e esquerda ou fazer uma junção de quebra-cabeça. Então isso acaba desmotivando essa criança a querer aprender mais, a ser estimulada a fazer coisas novas. Esse primeiro contato da dislexia, ele acaba vindo em casa. Mas o que acontece? Por esses pais não terem esse conhecimento, né? Não saber desse transtorno, ao verem os seus filhos a ter dificuldade ao realizarem tarefas, né? A fazerem algumas atividades, eles acabam colocando os seus filhos como preguiçosos, como anormais, como burros, como crianças mais lentas, e não, na verdade essa criança pode sim já ter esse transtorno de dislexia, né, e ela pode estar com dificuldade realmente. Então assim, é por isso que é importante os pais estarem atentos na atividade de casa dos seus filhos, né, a estarem presentes na escola para saber o que está acontecendo, porque às vezes é um transtorno que a gente não tem conhecimento e acaba, em vez da gente ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, a gente pode acabar prejudicando frustrando eles, e eles acabam sendo mais desmotivados devido a essa questão, né? Então, por isso a importância da participação da família, né, dentro das escolas. Alguns sinais desse transtorno na pré-escola e na idade escolar são: esse aluno ele vai ter muita dificuldade, né, como a gente já disse, na interpretação, na formação de palavras. Ele também vai ter dificuldade de ver o que está na lousa, sabe, de fazer essa junção do quadro, de copiar, de saber interpretar, né? Ele vai ter dificuldade com coisas que às vezes parecem simples para uma criança normal, como um quebra-cabeça, um jogo, uma brincadeira de coordenação motora, né? Tipo para praticar alguns esportes, dificuldade com dança, ginástica, coordenação motora fina, né? Que seria a escrita, né? A pintura, fazer algum tipo de desenhos ou tocar algum instrumento, né? Nessa parte de interação, essa parte de querer coisas novas, né? De se superar. Ele vai ter muito essa dificuldade de entender o que o professor está falando. Às vezes a gente vai estar falando com esse aluno e ele não vai estar conseguindo assimilar as palavras com a realização de alguma coisa, né? Então a gente tem que tentar entender, né, e procurar para ver se isso já é um transtorno. Esse transtorno, ele não tem uma cura definitiva, que você vai fazer uma cura e a pessoa vai se curar. Não, ele tem um tratamento, sim, né, que no caso seria meio que um tratamento paliativo, um tratamento progressivo, multidisciplinar, que ele vai precisar de várias pessoas, né? Vai precisar da escola, do apoio da escola, vai precisar do apoio do professor, de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, vai precisar da ajuda da família, da compreensão da família. Então, assim,
assim, é um conjunto de coisas que vai fazer com que esse aluno possa vir a evoluir. Quais estratégias vamos buscar para que esse aluno tenha uma vida normal, possa estudar normal e fazer coisas igual às outras crianças, possa participar. Então é muito importante essa dedicação multidisciplinar, essa convivência, a conversa, né, para que fazemos com que esse aluno tenha a sua vida exterior, a parte externa bem relacionada. Bom, como devemos agir com esse aluno de dislexia, né? Como nós professores podemos trabalhar com isso, né? Primeiramente, devemos ter uma comunicação, assim como essa comunicação multidisciplinar com os profissionais, mas com os próprios pedagogos da escola, dentro da escola, né? Ter uma interação, né, com a escola e com os pedagogos. Por quê? Devemos também, assim, passar essa parte a importância, né, das atividades corporais, de algumas atividades que façam esse aluno a conhecer o espaço em que ele vive, as coisas que acontecem ao seu redor, convivência com outros alunos, de toque, né, de expressão. Então, isso também é muito importante, essa comunicação, né? Além disso, sempre devemos estar cientes de que devemos fazer uma soma, professor e escola, professor e pais. E também que o professor sempre tem que ter muita paciência, né? Então, fazendo essa junção de coisas, né, essa comunicação, essa interligação de coisas, podemos somar para esse aluno. Conversando com os pais, pondo a par todas as situações que acontecem e também com o aluno. Devemos expor sim para o aluno qual é a dificuldade dele e o porquê que isso está ocorrendo com ele, para que ele possa entender e não se sinta desmotivado diante das outras crianças, porque as crianças conseguem se desenvolver mais e ele não. Então, que isso é sim uma coisa que pode sim ter uma evolução, né? Esse aluno entender, fazer que quando ele erre, a gente precisa sim corrigi-lo, mas de uma maneira sutil, né? De que ele errou, não enfatizando esse erro para que ele cometa de novo, mas fazer com que ele entenda que aquilo foi uma tentativa boa, mas que a gente pode melhorar, né? Porque se você enfatizar o erro também não vai ser bom, e se você também já der um não de cara, ele vai se sentir desmotivado e que ele não é capaz. Então sempre fazer essa junção de pedagogo, escola, pais e o próprio aluno, sempre a par do problema. A gente pode criar atividades, né, que estimulem essa criança a interação com outros alunos, alguns jogos de recreação, de quebra-cabeça, de coordenação, jogos que façam ele entender o que é ir para a direita, o que é ir para a esquerda, ir para a frente, ir para trás, algumas coisas que parecem simples para uma criança normal, mas que para essa criança ela pode sim ter uma grande dificuldade. Então devemos sempre pensar nessa criança como um todo, né? Nós como profissionais devemos ver essa criança, estimulá-la na verdade para uma atividade física e mental, para que ela possa evoluir e ter uma vida assim normal, socioafetiva, tanto escolar como familiar.